Olá, pessoal do oitavo ano. Estou aqui para fazer a correção da atividade Países Platinos, que estão situados na América do Sul. Então, pegue o seu material e me siga nessa correção. Vamos lá. Questão 1. Quais são os 3 países que compõem a América Latina? São eles Argentina, Uruguai e Paraguai. Questão 2. Analise a figura a seguir. Temos a figura aqui de uma bacia hidrográfica. Questão A. Como podemos definir uma bacia hidrográfica? É uma área de escoamento de um rio principal e seus afluentes, também chamados de tributários. Questão B. Quais são os elementos da bacia hidrográfica representados na figura pelos números 1, 6, 3 e 2? 1. Foz do rio principal. 6. Nascente do rio principal. 3. Curso do rio principal. E 2. Afluente ou tributário. Questão C. Quais são os 3 principais tributários do Rio da Prata? São eles os rios Paraná, Uruguai e Paraguai. Questão D. Os rios que compõem a Bacia Platina são muito aproveitados economicamente. Cite 2 usos importantes nesse sentido. Navegação e produção de energia nas usinas hidrelétricas. Questão 3. Agora responda algumas questões sobre o Mercosul. A. Quais são os 4 países membros desse bloco econômico? São eles Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. B. E os países associados ao Mercosul? São o Chile, Bolívia, Peru, Colômbia e Equador. C. Cite uma característica marcante de um bloco econômico a qual tem a finalidade de dinamizar e integrar a economia de seus países membros. Livre circulação de mercadorias ou redução dos impostos cobrados em importações. D. O Mercosul permite a livre circulação de pessoas. Explique melhor tal situação. Isso significa que profissionais de várias áreas, como médicos, professores, jornalistas, etc., podem exercer suas funções em qualquer um dos países membros com diploma validado, além da entrada permitida apenas com o documento de identidade do país de origem. Observe o mapa a seguir. Questão 4. Quais são os países que fazem fronteira com a Argentina nas seguintes direções: leste, nordeste, norte, oeste e sul? Leste, Uruguai. Nordeste, Brasil. Norte, Bolívia e Paraguai. Oeste e sul, Chile. Questão 5. Qual é a capital da Argentina? É Buenos Aires. Sobre os aspectos econômicos da Argentina, responda. Questão 6. Quais são as atividades primárias de maior destaque nesse país? A agricultura, como produção de trigo, milho, soja, girassol, algodão, cevada, erva mate e batata, e a pecuária bovina. Questão 7. Indique os setores industriais mais relevantes para a economia argentina. São os setores alimentício, automobilístico e têxtil. Questão 8. Questões sobre o Uruguai. A. Quais são os países que se limitam com o Uruguai? Brasil ao norte e Argentina a oeste. B. Preencha as lacunas a seguir. A maioria da população vive nas cidades e quase metade da população se concentra em Montevidéu, capital do país. A maior parte dos uruguaios descende de espanhóis e italianos. Questão C. Quais são as atividades terciárias que mais abrigam a pé a população economicamente ativa desse país? São as atividades bancárias, de comunicação e turismo. Questão D. Indique as atividades do setor primário que mais se destacam nesse país. São agricultura, pecuária e pesca. 9. Questões sobre o Paraguai. Item A. Quais são os países que fazem fronteira com o Paraguai? São Brasil, Argentina e Bolívia. Item B. O Paraguai é um país interior. O que isso quer dizer?
Isso quer dizer que o país não tem litoral, ou seja, não tem acesso direto para o mar. Item C. Defina o termo brasiguaios. Esse termo se refere aos brasileiros e seus descendentes que moram no Paraguai. Item D. Nos últimos 15 anos vem ocorrendo conflitos entre paraguaios e brasiguaios, os quais se aproximam da xenofobia. Explique os motivos que desencadearam esse conflito. Os nativos acusam os brasileiros de ocuparem suas terras, afirmando que elas foram ilegalmente adquiridas em prejuízo do povo paraguaio. Invasões lideradas por movimentos de sem-terra têm ocorrido, expulsando pequenos produtores brasiguaios de suas lavouras e impedindo que eles vendam ou plantem nas terras que habitam e cuidam há pelo menos 20 anos. Parte dos brasileiros não consegue comprovar na justiça que são donos das terras, pois muitos fizeram acordos quando chegaram à região, com colonos paraguaios, sem registro ou comprovante de tal compra. Finalizo aqui a correção dessa atividade. Espero que todos tenham entendido. Qualquer dúvida, me escrevam no site do colégio nas videoaulas. Até a próxima, pessoal. Um grande abraço.